As lições sobre lógica divina. Um exercício filosófico propõe o seguinte dilema. Imagine o seguinte cenário. Um elétrico desgovernado segue velozmente pelos trilhos de uma ferrovia em direção a 5 pessoas imóveis. Por sua vez, encontra-se ao lado de uma alavanca que, caso ativada, desviaria o elétrico em rota de colisão para um trilho adjacente. Nota, todavia, que outro indivíduo está parado no trilho alternativo. Com isso em vista, 2 opções se apresentam. A. Poderia abster-se de fazer qualquer coisa e deixar que o elétrico passasse por cima, matando as 5 pessoas do primeiro trilho ou, B. Poderia puxar a alavanca e alterar o curso do veículo para o trilho secundário onde ele irá atropelar e trucidar apenas o outro sujeito. Qual seria a sua decisão? A resposta de primeiro impulso é pela segunda opção. Melhor perder uma vida do que 5. Jeremy Bentham articulou uma corrente filosófica que justifica escolhas como essa. O utilitarismo. As ações de todos devem seguir o princípio da maior felicidade. Produzir o maior bem para o maior número de indivíduos e, em contrapartida, o menor sofrimento para o menor número. Sem entrar nos méritos dos questionamentos filosóficos, não nos damos conta de quanto estamos impregnados por essa ideia. Vivemos em busca das melhores respostas e modelos de vida que redundem na maior felicidade possível. Mais do que isso, passamos a acreditar que se tivermos respostas e explicações razoáveis para justificar as nossas condutas seremos mais felizes, e as nossas vidas terão mais sentido, e então poderemos confiar em Deus. Só que na prática a teoria é outra. Quando nos vemos cercados de problemas que escapam ao nosso ilusório controlo, despejamos a nossa perplexidade, quando não rebeldia, em Deus. Por outras palavras, não sabemos o que fazer quando não há o que fazer. Por volta de 976 a.C., o rei Davi, num dos seus melhores momentos, questionou o fato de viver com tanta ostentação, enquanto Yahweh vivia como um nômade. Assim, determinou no seu coração iniciar os planos para a construção do templo. Mas, antes disso, Absalão, o seu filho, instigou uma rebelião contra o seu próprio pai, adiando o projeto e forçando-o a fugir de Jerusalém. Não é difícil imaginar como isso deve ter abalado Davi, dividido entre a promessa de um reino para o qual não faltaria sucessor, e uma afronta familiar que lhe poderia custar o reinado. Estudiosos acreditam que foi nesse contexto que o Salmo 62 foi escrito. Por certo, Davi teria muitos questionamentos, talvez até reclamações, mas ele preferiu dizer em silêncio diante de Deus: "A mim não me espera." Apesar de tudo que lhe fora prometido, não era preciso agredir a Deus com orações. Esperar confiantemente nele é melhor que ter todas as respostas. Agostinho expressou essa atitude na conhecida frase: "As nossas almas, ó Deus, foram feitas para ti. E nunca descansarão até que descansem em ti." Para muita gente essa exagerada passividade incomoda, cheira a simplismo, escapismo, ou até negação da realidade, rótulos que os crentes costumam receber. Mas, a bem da verdade, Davi fez uma análise honesta do seu contexto pessoal, estimou os seus recursos, os seus meios de confiança, e chegou a uma conclusão plausível, algo bem diferente de desistência. Assim pensa Ravi Zacarias quando afirma que Deus pôs neste mundo o suficiente para tornar a fé nele uma coisa bem razoável. Mas deixou de fora o suficiente a fim de que viver tão somente pela razão pura fosse impossível. Deus tem prometido guardar em paz os que confiam nele, e isso não muda. Esperar em silêncio é um esforço da alma, de resignação, mas que requer a mais intensa energia do ser, como ensina McLaren. Ela não decorre da exaustão de quem já tentou tudo o que era possível, mas de uma compreensão de que é necessário silenciar a vontade até que ela seja tão somente um eco da voz de Deus. Como um instrumento que não soa até que o instrumentista lhe toque. Esperar em silêncio é também criar o ambiente ideal para ouvir Deus, sem tumultos e barulhos estridentes. Mas para o estilo de vida que adotamos isso é praticamente inalcançável. Estamos expostos a um nível de estímulos sobrepostos praticamente desumanos. A experiência de Davi é paradigmática porque ele dispõe-se a confiar no Senhor, não dando importância aos inimigos. A exclusividade e segurança estão marcadas na declaração: somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza.
O apóstolo Paulo teve atitude semelhante quando afirmou que fora impelido pelo Espírito para ir a Jerusalém, sabendo teria que enfrentar prisão e sofrimento. Noutra ocasião, encorajando os crentes de Corinto, ele disse, com autoridade, que as tentações deles não eram diferentes, mas que pela fidelidade de Deus, nada seria permitido além do suportável. É importante lembrar, ainda no contexto da aliança do povo de Israel, que o rei era o legítimo representante de Deus. Portanto, desafiar o líder político dos israelitas era o mesmo que desafiar o Senhor dos Exércitos. Enfrentar inimigos do Todo-Poderoso não é pouco. Mas somos tidos em pouca conta por causa da nossa fé. O salmista fez menção disso ao afirmar que as pessoas o viam como uma parede curva, prestes a cair. Não muito diferente de como somos tratados hoje por confiar em Deus. E não é de hoje. Arqueólogos cavando os restos de uma escola em Roma encontraram uma imagem datada do terceiro século. Ela mostra um menino em pé, com a mão levantada, adorando uma figura numa cruz, mas a representação nela é de um homem com a cabeça similar a nádegas. Os pesquisadores chegaram à conclusão que, provavelmente, um jovem cristão sendo ridicularizado pelos seus colegas de escola. O chamado guru do nosso tempo, Yuval Harari, guardadas as proporções, vai na mesma direção. Numa das suas obras mais recentes ele afirma que não frequentar templos e não acreditar em nenhum Deus também é uma opção viável. Como provaram os séculos recentes, não precisamos de invocar o nome de Deus para viver uma vida de moralidade. O secularismo pode prover-nos de todos os valores dos quais precisamos. Para citar uma declaração das menos ofensivas. O Evangelho é mesmo loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. A despeito do poderio dos inimigos, da gravidade da situação, ou da falta de perspectiva, Davi fez da sua constatação uma ordem, da garantia uma expectativa, e da confiança um dever. A sua ênfase poética reside na continuidade da confiança. Confiança ocasional é infidelidade contínua. A religião espasmódica é apenas uma variedade de descrença. Ele estava convicto de que o poder pertence a Deus, tanto como o amor, e tudo que estiver em desacordo com essas realidades divinas será armadilha contra a fé. Para não cair nelas, alguns conselhos bem práticos podem ser extraídos do Salmo. Não confiar em pessoas é o primeiro deles. Isaías e Jeremias fizeram advertências bastante semelhantes nesse sentido. Não ponham sua confiança em simples mortais se são frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Assim diz o Senhor. Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Isso não significa que não devamos confiar em pessoas, mas sim que não devemos trocar a confiança que temos em Deus, pela que depositamos no que é humano. O segundo aponta para o perigo de ser autossuficiente, o que implica também achar que a provisão das bênçãos de Deus está relacionada em primeiro plano à justiça e bondade pessoal. Salomão lembrou que é melhor confiar no Senhor de todo o coração do que depender do próprio entendimento. O terceiro conselho recomenda não confiar no que é secundário. Quando a Bíblia afirma que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam, não está desprestigiando o planeamento, a técnica, a previdência, mas ensinando que o que é secundário não deve ser colocado em primeiro lugar. Por fim, um último conselho, muito adequado nos dias que estamos vivendo, não buscar a Deus apenas nas grandes crises da vida. Um teólogo do século XIX escreveu isso de forma singela. Que a nossa confiança seja cultivada no berço da humildade da nossa experiência diária, com as suas pequenas carências, provações e pesares sempre recorrentes e então, quando necessário, ela se apresentará para as grandes coisas que lhe forem exigidas. Pela lógica divina, quando não há o que fazer, confiar no poder de Cristo é tudo o que podemos fazer, e devemos fazer dia a dia. Não é contraditório, é uma gloriosa expectativa pelo momento em que tudo será submetido ao domínio dele. É lógico. Wilson Avila. Salmo de Davi ao regente do coro, para confissão. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada?
Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. As lições sobre oração. Receio que o nosso agitado sistema de vida, chamada moderna, dominado pela ditadura da urgência, esteja a afetar a nossa capacidade de reconhecer o que Deus faz a longo prazo. Não é saudosismo dizer que há poucas décadas tudo acontecia mais devagar. O mundo ficou mais ágil, mas também ficou mais frenético, desordenado, e somos incapazes de lidar com a velocidade que a virtualidade projeta sobre a mente de cada um de nós.